Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 24 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, depois no capítulo 4, dos versículos de 14 a 21. O Espírito do Senhor me consagrou e me enviou para levar a boa nova aos pobres. Eis como Jesus se apresenta ao mundo. Os pobres são o cerne, o centro, os destinatários privilegiados da sua mensagem. Os pobres são a pupila dos olhos de Deus e do Espírito Santo que envia Jesus com poder. Muitas vezes é o pecado que leva à pobreza, como no caso do filho pródigo, mas, a partir do momento do arrependimento, no fundo do poço, a partir do famoso levantar-me-ei, o pobre comove o coração de Deus, e as entranhas do Senhor tremem de compaixão. Sejamos pobres por dentro e por fora, e busquemos todos os pobres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebestes. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles, e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado foi à sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano de misericórdia por parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje meditamos o famoso e querido trecho que alicerça a missão Belém. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de misericórdia da parte do Senhor. Desde o Antigo Testamento aparece sempre mais clara essa atenção, este amor privilegiado que Deus tem para com os pobres. Tanto que as palavras com as quais se escancara a porta da missão terrena de Jesus são exatamente essas que acabamos de ouvir. O Espírito do Senhor me enviou aos pobres. Irmãos, nesse ano da misericórdia,
tudo isso tem uma força ainda maior. Vamos, portanto, meditar sobre esse chamado à santa pobreza que marca a missão Belém. O que entende Jesus quando fala de pobre? O que entende Maria quando no Magníficat exalta o Deus que despede os ricos de mãos vazias? O que entende o Espírito Santo que consagra e envia Jesus aos pobres? O que entende Isaías na sua profecia quando fala de humildes, de corações quebrantados, de prisioneiros sedentos de liberdade, de aflitos? Enfim, quem são os pobres? Vale a pena neste domingo concentrar-nos um pouco para entender bem o sentido deste Evangelho. A palavra pobre designa, em primeiro lugar, uma pessoa encurvada sob a fadiga da vida e das humilhações. Indica uma pessoa humilde e muitas vezes desprezada. Pobre indica uma pessoa escrava de cadeias iníquas. Pobre é uma pessoa que nada possui e nada vale aos olhos da sociedade. Pobre indica também uma pessoa faminta, doente e desesperada. O pobre é o pequenino, o insignificante. Quando Jesus, no final do Evangelho de Mateus, diz: Eu estava nu, eu estava faminto, sedento, doente, eu estava preso. Mais que uma opção preferencial, mostra uma clara e forte identificação de Deus com o pobre, com qualquer pobre, até com um preso que claramente carrega uma culpa. Refletindo mais profundamente, podemos ver que Jesus considera também os pecadores como pequeninos, que precisam de Deus, como ovelhas perdidas pelas quais o bom pastor arrisca sua vida e arrisca a vida das 99, que deixa no deserto. Esses pecadores pequeninos são autênticos filhos pródigos, ao pescoço dos quais Deus se lança, cobrindo-os de beijos e fazendo nascer o ciúme do irmão maior. O próprio Jesus chama esses de pequeninos, como lemos no Evangelho de Lucas. Então, quem são os pobres? Podemos chamá-los de sofredores. Sofredores. Aqueles que por culpa deles ou por culpa de outros, ou por culpa da natureza, se encontram em uma situação de verdadeiro sofrimento. Pobre é aquele que se encontra no fundo do poço do desprezo, da doença, do fracasso. Pobre é aquele que entendeu finalmente que não pode ser ele o dono da sua vida, mas que Deus é o único Salvador e Criador. A palavra sofredor bem explica a situação de angústia que comove o coração de Deus e deve comover o nosso também. O sofredor se encontra no caminho de Deus. Que ele saiba ou não, Jesus o abraça do fundo da sua alma até se identificar com ele. A palavra misericórdia que tanto escutamos e interiorizamos nesse ano indica em primeiro lugar o relacionamento que Deus tem com cada sofredor, seja ele o pobre Lázaro, seja o pobre espancado que o samaritano cuida, seja o filho pródigo, seja Maria Madalena. Irmãos, existe um pobre estranho, um pobre que é o mais miserável da face da terra. É o rico, porque está bem tranquilo no colo do diabo. Não sofre ainda, vive anestesiado nas suas riquezas, que o levarão diretamente para o inferno sem misericórdia. Lázaro recebeu seus males durante a vida, e você os seus bens. Agora ele está aqui no paraíso,
e você sofrerá eternamente as penas do inferno. Assim falou Abraão no Evangelho de Lucas. Irmãos, é muito claro. Misericórdia não significa estupidez. Não significa que até o diabo vai para o céu. Misericórdia significa o amor imenso do coração de Deus, que se reclina nas sofridas misérias humanas. E isso é um caminho para todos nós. Para nós da Missão Belém, esse é um chamado potente e irresistível. Vamos, portanto, hoje parar um pouco e nos perguntar: quais pobrezas se encontram dentro de mim e me criam sofrimento e angústia? Como posso jogar tudo o que me faz sofrer no colo de Deus? Como posso me abrir ao seu amor que cura e salva? E agora, irmãos, vamos nos perguntar: quais são os pobres sofredores que me cercam? Os pobres que Deus coloca ao meu lado, seja qual for a pobreza deles? Vamos refletir um minuto. Enfim, Deus me deu forças físicas e espirituais para ajudar quem precisa e sofre. Como eu posso abrir meus braços para acolher e ajudar os pobres que estão ao meu lado, ou até aqueles que estão longe? Concretamente, o que as obras de misericórdia me indicam? E agora vamos ler novamente alguns passos do trecho de hoje, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine para escolher um propósito que nos ajude hoje e sempre. Paz e alegria a todos. Os pobres, a pupila dos olhos de Deus. Paz e alegria a todos. O Espírito do Senhor está sobre mim,
pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano de misericórdia por parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales.